recapitulando um pouco, a antiguidade nos legou duas ênfases no estudo da lógica, vamos dizer assim, né? A primeira abordagem é aristotélica, né? Eu falei no vídeo lá sobre silogismo, né? Que continha uma teoria arcaica da quantificação, né? Utilizava os quantificadores binários, todos, nenhum, alguns, e alguns não, ou então nem todos, né? Então, apesar de completa, né, e correta, né, completa para a classe de argumentos que Aristóteles estuda, e correta, apesar de que nem tanto, né, dado que a gente tem uma divergência sobre a interpretação pressuposição existencial no quantificador universal, vou falar um pouco disso depois. A abordagem de Aristóteles tinha algumas limitações, né, das quais eu falei no outro vídeo. Entre elas, lidar com quantificação aninhada, né, quando você tem um quantificador dentro do outro, né, quando, por exemplo, quando você tem algo do tipo todo mundo ama alguém, né? Isso aqui é uma quantificação aninhada no sentido de que você tem aqui o quantificador todo, né? Esse quantificador aqui, ele quantifica o quê? Essa sentença aqui toda, né? Só que essa sentença, ela já contém outro quantificador que é alguém, né? Então você tem um quantificador dentro de outro quantificador, e a silogística aristotélica não é capaz de expressar sentenças desse tipo, né? Então, por outro lado, a gente tem os estoicos, né? Os estoicos desenvolveram o que hoje em dia a gente chama de lógica proposicional, negligenciando a teoria da quantificação aristotélica. É claro, aqui é uma questão de ênfase, tá? Não são coisas opostas. Né? Eles estudaram a composição de sentenças mais complexas a partir de sentenças mais simples, né? Em vez de olhar para dentro da estrutura da sentença, né? Então, eles estudaram condicionais, se então investigaram disjunções, ou, apesar de que, especialmente a disjunção exclusiva, né? Para quem sabe cálculo proposicional sabe a diferença, a disjunção aí, né, a conjunção, que é o e, etc. Por exemplo, Crisipo investigou o que ele chamava de 5 esquemas de inferências válidos, né, que eram, basicamente, o primeiro era o modus ponens, né, que eu tenho se P, então Q mais P, portanto Q, né? Se P então Q, mas não P, é isso aí que a gente chama de modus tollens atualmente, né? Então se P então Q, vou só copiar aqui porque é igual, tá? Mas não P, não Q, já ia fazer uma falácia aqui de negação do precedente, mas não Q, logo não P, né? Esse aqui é o modus tollens. Aí ele estudou outras também, como por exemplo, não P e Q, né? Não é o caso de P e Q ser verdadeiro ao mesmo tempo, né? Então não P e Q, né? Como se tivesse um parênteses aqui. Não P e Q, mais P, né? Logo não Q, né? Porque eu não posso ter P e Q juntos, né? Então se eu sei que P e Q não são verdadeiros ao mesmo tempo, não são ambos verdadeiros, e eu sei que P é verdadeiro, eu sei que Q é verdadeiro, eu sei que P é falso, né? Porque eles não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Mas Q, logo não P. Esse aqui não tem nome, né? Essa inferência, mas também é válida, né? Ou A, ou P, ou Q. Ou P, ou Q, né? Um desses dois tem que ser verdadeiro. Mas Q, logo não P, né? Então aqui, na verdade, é aqui que eu falei que essa disjunção aqui é exclusiva, né? Ele está dizendo o seguinte: ou P ou Q é verdadeiro, mas não ambos, né? Então isso aqui implica o não P e Q, né? Então isso aqui é uma disjunção exclusiva, né? E o quinto é o que a gente chama hoje em dia de silogismo disjuntivo: ou P ou Q
mais não Q, logo P, né? Silogismo disjuntivo, né? Então, o Crisipo ele pegou esses cinco inferências, tomou como básicas, indemonstráveis, né? Mais ou menos como Aristóteles fez com o silogismo da primeira figura, e a partir dessas 5 inferências ele provou a validade de outros esquemas de inferência, né? Então, o desenvolvimento da lógica proposicional pelos estoicos foi muito menos sistemática em comparação com a silogística de Aristóteles, né? Então, mas a gente tinha essas duas ênfases aqui. Então, o desenvolvimento do cálculo de predicados no final do século XIX pode ser visto como uma conciliação entre essas duas tradições, né? Porque a gente vai ver que o cálculo de predicados engloba tanto a silogística quanto o cálculo proposicional, né? Então, o cálculo de predicados tem como subsistemas tanto o cálculo proposicional quanto a silogística, né? Salvo aqui, claro, as diferenças na interpretação dos quantificadores, né? Isso quer dizer, então, que o cálculo de predicados consegue provar a validade de todos os argumentos proposicionais e de todos os silogismos, né? Então, por isso que o cálculo de predicados ele é uma teoria muito poderosa, né? Porque ela simplesmente pegou as duas teorias lógicas, as duas ênfases da lógica que você tinha e colocou elas duas sobre o mesmo manto, né? Então, mas vamos falar aqui sobre o desenvolvimento um pouco do cálculo de predicados, né? Hoje em dia a gente estuda isso na faculdade, parece que é uma coisa muito óbvia, né? Que sempre foi assim. Mas vamos ver aqui um pouco como teve toda uma questão aqui dos caras se baterem bastante até chegar nesse sistema que a gente estuda, né? E olha que aqui eu estou pegando só do século XIX, né? Você pegar aí na Idade Média, na Modernidade, no começo da Modernidade, você tem muito ainda desenvolvimento que eu não vou falar aqui, né? Então, o estudo moderno da lógica é geralmente datado de 1847, né? Quando foi publicado o Análise Matemática da Lógica, né? Do matemático e filósofo britânico, acho que é mais matemático e lógico britânico, George Boole, né? Esse cara aí da foto. Ele é bastante famoso, né? Esse trabalho estabeleceu que a lógica podia ser traduzida em um cálculo algébrico, né? Ou seja, num tipo de linguagem formal, né? Cujos símbolos o Boole interpretou como referindo-se tanto a classes quanto a proposições, né? De certa maneira, proposições são classes, tá? Uma das maneiras de se ver proposições atualmente é como conjunto de mundos possíveis, né? Mas Boole ele era mais amplo nessa interpretação. Você poderia tomar, por exemplo, a classe dos cavalos, né? Você poderia tomar C como referindo a classe dos cavalos. Seria como se C expressasse a seguinte fórmula aberta. A gente vai ver depois, né? C de X. X é um cavalo, né? Então C é a classe dos cavalos, né? Então ele tinha essa interpretação tanto como proposições quanto como classes de indivíduos, né? Como conjuntos, vamos dizer assim. E aí o sistema de Boole, ele de fato, ele abrange o que hoje chamamos de cálculo proposicional, tá? Então ele foi um grande desenvolvimento do cálculo proposicional, né? Que inclusive até hoje muitas vezes é chamado de lógica booleana, né? Então a gente tem essa ideia de lógica booleana, valor booleano, né? Você faz um programa em computador. Mas o Boole, ele tomava o cálculo dele como sendo capaz de expressar algumas quantificações rudimentares, né? De maneira bem rudimentar mesmo. Vou tentar mostrar aqui. Então você tem aqui, né, uma sentença categórica lá que Aristóteles estudou. Vamos dizer, todo A é B. Todo A é B, né? Então o Boole ele tentava expressar isso daqui no cálculo dele da seguinte maneira: AB igual a A, certo? Então essa multiplicação aqui, ele era tomado como simbolizando a conjunção, tá? A conjunção muitas vezes chamada de multiplicação lógica, né? Mas por quê? Se a gente pegar os valores booleanos 1 e 0, aí você percebe o seguinte, que 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 0
vezes 1 é 1. É 1. Tá de parabéns. É 0. E 0 vezes 0 é 0, né? E perceba que isso daqui é exatamente a tabela de verdade da conjunção, né? A conjunção é verdadeira quando ambos os conjuntos são verdadeiros e falsa nos outros casos, né? Então, por isso, parecia natural tomar a conjunção como uma multiplicação lógica, né? Então, agora vamos pensar aqui que o A representa a classe dos A's, né? Vamos dizer que A simboliza a proposição X é A, né? De modo que A é o conjunto dos indivíduos que têm a propriedade A, e B é a classe dos B's, né? Como a conjunção também ela pode ser entendida como um tipo de intersecção, né? Quando eu falo a classe dos A's vezes a classe dos B's, o que eu estou fazendo é o seguinte, estou falando assim, eu estou tomando a classe dos A's e B's, né? Das coisas que são A e B's, né? Então você pode pensar a conjunção, né? Quando eu falo o seguinte, ó, X é A e X é B, né? Então essa sentença aqui, de alguma forma, ela simboliza a classe das coisas que são A e B ao mesmo tempo, né? Então quando você toma essa interpretação, você consegue entender o seguinte, olha, o que essa fórmula está dizendo é o seguinte, a classe dos A's e B's, é a mesma classe dos A's, né? Todo mundo de outra forma, todo mundo que é A e B, ou seja, todo A é B, né? Então eu acho bastante inteligente, né? Já as sentenças particulares já era mais difícil para ele de expressar na lógica dele. Algum A, aqui é maiúsculo, né? Algum A é B. Como é que isso fica, né? Então, para lidar com esse tipo de sentença, o Boole utilizava um conjunto que ele chamava de V, tá? O conjunto V, ele é a interseção entre dois conjuntos, só que ele é, por definição, não vazio, certo? Então, esse conjunto V, ele meio que serve para expressar a pressuposição existencial, né? Então, algum A e B, ele seria da seguinte forma, tá? AB igual a V. Ou seja, essa interseção não é vazia. É uma interseção não vazia. Ou seja, estou dizendo então que existem A's que são B's, né? Obviamente, na verdade, essa tradução aqui do primeiro dessa universal positiva, né, é a que está na Stanford Encyclopedia. Mas perceba que aqui ele não está fazendo pressuposição existencial, né? E aqui ele está, porque aqui tem um V. Então, aqui está mais uma interpretação mais moderna da lógica de Boole, né? Porque se você pegar aqui, né, isso aqui é a capa do livro de Boole, né? A análise matemática da lógica. E aqui tem na frente, né? Você vê que tem 3 sentenças categóricas, né? 3 proposições categóricas, que elas estão de maneira diferente. Então perceba que o primeiro, né, todo y é x, ela está, né, vamos tentar transferir aqui para nosso a e b, né, todo y é x, ele está a igual a vb, né? Então perceba que essa sentença aqui, essa interpretação aqui, que certamente era a interpretação que Boole tinha por causa da tradição aristotélica, tem pressuposição existencial, né, por causa do V. Mas perceba que, apesar disso, ela está dizendo o mesmo que essa tradução aqui, né, tirando a pressuposição existencial. O que é que ela está dizendo aqui? A igual a... Perceba que o V ele é A inter B. A inter B e a conjunção também é uma interseção A inter B, né? Então aqui simplesmente está dizendo que A igual, né? Como A inter B, né? Esse daqui você pode absorver, né? Não faz diferença você fazer a interseção 2 vezes com B. Então esse aqui é simplesmente A inter B, ou seja, A igual a AB,
né? Que é o que está escrito aqui, né? Mas obviamente aqui tem algo a mais, né? Porque tem esse V e está dizendo o seguinte: A inter B não é vazio, tá? Então aqui tem a pressuposição essencial e ali não tem, tá? Mas de qualquer forma tá certinho, né? Dá para entender por que ele usou aquele V ali. Agora na segunda premissa, né? Nenhum Z é X. Então vamos até colocar aqui que a gente não tinha colocado a universal negativa, né? Nenhum A é B. Né? E como é que ele colocou aqui? Ele botou o seguinte: A e B igual a zero. Como é que você pode interpretar isso? A interseção de A e B é vazia, né? Ou seja, nenhum A e B. E agora o mais estranho é como é que está a particular negativa, né? Alguns Y não são Z's, né? Aqui no caso da gente é algum A não é B. Então como é que fica isso daqui, né? O jeito que ele colocou foi uma maneira muito estranha, né? Ele colocou assim: 0 é igual a V. Então perceba que aqui tem pressuposição existencial, o que faz sentido, né? Já que a gente está falando aqui de algum A não é B, então a gente tem V. Aí depois do V ele tem A, né? Que é lá é Z, A. E aí ele tem um X, né? Que aqui não dá nem pra gente fazer aqui, na verdade, desse jeito, porque a gente não tem o X, né? Então ele fez o seguinte: 0 igual a V ZX. E o que é estranho nessa sentença? É que a frase algum Y não é Z não contém X, né? Então por que tem X aqui? Isso é estranho, mas a gente pode entender o seguinte: olha só. O que ele está dizendo aqui? Esse V, naquele argumento, ele foi introduzido na primeira premissa como sendo a interseção de x e y. Né? Então fica 0 é igual a interseção de x e y, que não é vazia, tá? Isso aqui é diferente de 0, né? Que é o conjunto vazio. Então essa interseção aqui é diferente de 0, ou seja, existem y's, tá? Existem y, só que quando você pega essa interseção e faz a interseção com a interseção de z com x, e aí ela dá vazio, né? Então ele está dizendo o seguinte: existem y, só que esses y não são z's, né? Ou seja, alguns a's não são b's. Só que o que eu acho estranho aqui é por que ele colocou assim 0 igual a VZX e não colocou simplesmente 0 igual a VZ. Não sei porquê, tá? Eu nunca li esse livro do Boole, né? Certamente ele tem um motivo, tá? Estou tentando fazer sentido dessas coisas que estão na capa, dado a explicação que tem na enciclopédia, né? Mas o meu ponto principal em falar isso tudo aqui é uma coisa bem simples, na verdade, é para dizer para vocês: olha, essa teoria do Boole até dá para usar para fazer quantificação, mas fica muito complicado, né? Você viu quanta complicação que teve ali para tentar traduzir, né? Então, ainda não era já tinha um componente proposicional mais ou menos moderno, mas ainda não era uma teoria adequada para lidar com quantificação, né? Porque além disso, além de ter dificuldade em expressar as próprias proposições categóricas, a teoria de Boole era incapaz de expressar relações e muito menos quantificação alinhada, tá? A não ser que muito trabalho de uma maneira que eu não esteja nem percebendo o que dá, né? Então aqui você tem um outro cara aqui que a gente vai falar na nossa história, que é simplesmente o Augustus de Morgan, né? Que também era um matemático e lógico e também britânico, né? Esse cara aqui foi o cara que apontou que a silogística aristotélica era incapaz de lidar com inferências como, por exemplo, se todo homem é um animal, então toda a cabeça... se todo homem...
né, eu coloquei cavalo, né? Se um cavalo é um animal, então toda a cabeça de cavalo é uma cabeça de animal, né? E aí, por perceber essa limitação da silogística, De Morgan estudou a lógica das relações, né? E aí ele fez algumas definições que são interessantes, né? Ele definiu a relação conversa. Então, se eu tenho uma relação aqui, relação entre x e y, a relação conversa dessa relação aqui, que hoje em dia se escreve assim, né? T de transpose. Na época de De Morgan ele escrevia -1, tá? Mas a relação transversa é a relação entre y e x. Então é bastante simples essa noção. Se eu pegar, por exemplo, a relação x é pai de y, a relação conversa, a relação x é pai de y, é a relação y é filho de x. Né? Porque se a relação se aplica a x e y, né? a relação pai de se aplica a x e y, a relação filho de se aplica entre y e x. Né? Ela é conversa no sentido de que os relata muda de lugar. Né? E também ele definiu a noção de relação contrária. Perceba que ele estava ainda pensando no quadrado de oposições de Aristóteles, né? A relação contrária. Então, por exemplo, se você não gosta, né? Se não é o caso de, sei lá, A gostar de B, né? Você gostar dos filmes de Star Wars, então você estaria numa relação contrária, que é a relação de não gostar, né? Então aqui essa sentença está negando que você está na relação de gostar, e essa outra sentença, vou colocar outra letra aqui, tá? É a relação de não gostar, e você está nessa relação de não gostar, né? Essa é a relação negativa, certo? Quando você não está em uma relação, você está na relação negativa, a relação correspondente negativa, né? Ele também estudou composição de relações. Por exemplo, se eu tenho compondo a relação x é amante de y e a relação x é um servo de y, você tem a relação x é amante de um servo de y. Eu não vou aqui ficar falando muito do trabalho de De Morgan com relações, porque nosso foco é quantificação, né? Falei aqui você um pouco só porque ele é um cara também importante aí nessa passagem do final do século XIX, do desenvolvimento da lógica, né? E o De Morgan, ele ficou realmente famoso ao identificar algumas equivalências entre fórmulas contendo conjunções e disjunções do cálculo proposicional, né? São as famosas leis de De Morgan, né? A primeira lei de De Morgan fala aqui o seguinte: a negação de uma conjunção ela é equivalente a uma disjunção em que os disjuntos são negados, né? Então você fala, não é o caso de Danilo ser paraibano e filósofo. Isso é equivalente a dizer que ou Danilo não é paraibano ou Danilo não é filósofo, né? No caso, eu não sou paraibano. E ao contrário, a negação de uma disjunção é equivalente a uma conjunção em que os conjuntos são negados, né? Se eu falo, não é o caso de Danilo ser paraibano ou matemático, isso é equivalente a dizer que Danilo não é paraibano e Danilo não é matemático. Aqui você pode provar, eu vou deixar aqui provado, é provável que eu não fale isso na minha palestra sexta-feira, mas já que a gente está nessa vibe de provar as coisas, vamos provar a segunda, que eu acho que é um pouco mais fácil. A primeira eu me atrapalho um pouco. Deixa eu pegar aqui Então a gente vai supor, né, como a gente quer provar um bicondicional, a gente vai supor que não é o caso de P ou Q, e daí vai derivar não P e não Q. Depois a gente vai supor não P e não Q, e vai derivar não é o caso de P ou Q. Né? Fazendo isso, a gente vai... Eu não consigo desenhar isso aqui nem com a linha. Fazendo isso, a gente vai mostrar que elas são equivalentes, né? Porque eu consigo, a partir de uma, derivar a outra, a partir da outra, derivar uma. Então, sempre que eu tenho uma, eu tenho outra, e vice-versa, né? Se eu conseguir desenhar aqui, pronto, acho que precisa de mais espaço. Então, a gente vai começar supondo
supondo que não é o caso de P ou Q, né? Essa aqui é a perna mais difícil da derivação. A gente vai ter que supor outra coisa aqui. Vou provar por redução, tá? Por negação, que é mais fácil. Então aqui isso aqui é uma suposição, né? Então, como eu quero provar que não P e não Q, eu vou mostrar que, dada essa suposição, tanto P quanto Q levam a contradições, né? De modo que os dois têm que ser falsos. E aqui é bastante simples, né? Eu vou supor P. Olha, eu sei que não é o caso de P ou Q. Vamos supor que P é verdadeiro. Ora, se P fosse verdadeiro, P ou Q era verdadeiro, né? Por introdução da disjunção. Mas se P, mas aqui a gente tem uma contradição, né? Por quê? Porque eu estou supondo que isso aqui é verdadeiro e aqui cheguei a essa conclusão que isso aqui também é verdadeiro, né? Então, tanto P ou Q quanto sua negação são verdadeiros, a gente pode concluir que não P, né? Por 3, introdução da negação. Mas aí agora, vamos supor menor, aqui tá bom. Vamos supor que Q, mas da mesma maneira, né? Essa prova aqui é igual, né? A gente vai supor que Q, mas daí eu consigo derivar P ou Q por introdução da disjunção, e aí eu tenho uma contradição do mesmo jeito, né? Porque na linha 1 fala que não é o caso de P ou Q é verdadeiro, e daí eu concluo que não Q. Então aqui 6, introdução da negação. Aí aqui, né, posso fazer simplesmente introdução da conjunção e fazer P e não Q, que era o que eu queria provar, né? Então aqui é 4, 7, introdução da conjunção. Esse aqui é um lado da prova, vamos para o outro. Vamos botar aqui, continuar na mesma numeração. Na verdade, esse lado aqui é um pouquinho mais difícil. É menor a prova, mas mais difícil. Como é que vai ficar aqui? A gente vai fazer o contrário agora. A gente vai supor não é o caso de P e não é o caso de Q. Na verdade, os dois são fáceis. Suposição. Aí, se a gente tem isso aqui, a gente vai eliminar a conjunção, né? Eu sei que não P é verdadeiro e não Q é verdadeiro. Então, eu sei que não P é verdadeiro e sei que não Q é verdadeiro, né? Pela mesma eliminação da conjunção, né? Rapaz, minha conta aqui, ó, 9, 8, 9, 10, 11, né? Vamos pro 12. Aí aqui no 12 eu vou fazer uma suposição. Vou supor que P ou Q é verdadeiro, né? Porque eu quero provar que não P ou Q é verdadeiro. Então isso aqui é só uma suposição. Mas se P ou Q é verdadeiro, olha só. Se P ou Q é verdadeiro e não P é verdadeiro, eu posso fazer um silogismo disjuntivo, né? Lembra lá das formas de Crisipo? E concluir que Q é verdadeiro, né? Porque eu sei que P ou Q, um dos dois tem que ser verdadeiro, mas P é falso, né? Não P é verdadeiro, logo Q é verdadeiro, né? Então aqui é 10, 12, silogismo disjuntivo, né? Eliminação da disjunção. Mas aqui, novamente, eu tenho uma contradição, né? Porque eu tenho aqui não Q, tenho Q e tenho não Q. Então aqui 14, eu posso concluir que não é o caso de P ou Q. Então aqui eu supus que não é o caso de P ou Q, provei que não P e não Q. Supus que não P e não Q, provei que não é o caso de P ou Q. Então está provada uma das leis de De Morgan, né? Basicamente